passagem que ninguém explica a Deus. Tem uma coisa que tem preocupado muito os pregadores de hoje, os pastores, os líderes, é o crescimento no mundo de uma, se é que nós podemos chamar de ideologia, está crescendo muito o ateísmo. A incredulidade no mundo está aumentando, principalmente nos países onde a cultura, onde os países tradicionais da Europa, diminuindo muito. Aí nós ficamos pensando nessa catástrofe mundial que é o esquecimento, o abandono da ideia do Criador. Lendo aqui a palavra de Deus no Salmo 19, nós encontramos uma grande ajuda para aqueles que têm dúvida quanto à existência de Deus. Porque nós sabemos que Deus não tem interesse, Ele não tem plano, projeto para querer provar a sua existência. E até observamos que Ele é, como explica algumas das nossas epístolas do Novo Testamento, Ele é o Pai das luzes, o inatingível. Em outro lugar se diz que Deus nunca foi visto por alguém. Mas vamos ler aqui o Salmo de número 19 e ver o que é que ele diz. Os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra a sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes. E em toda a extensão da terra, as suas palavras até ao fim do mundo. Podem tomar assento, irmãos queridos. O salmista, ele aproveita a visão da excelência da criação de Deus para tentar trazer aqui não como uma comprovação, mas chamando a atenção das pessoas para que olhem a manifestação da presença de Deus. Diz ele que os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Ou seja, nós vamos conhecer o Criador através das obras, porque muitas vezes as pessoas não se dispõem a conhecê-lo através da palavra, do ensino sistemático. Mas a forma mais fácil, mais acessível de se conhecer a presença de Deus está aqui, nesse anúncio. Eu acho lindo esse versículo 2, quando o salmista diz assim: um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra a sabedoria a outra noite. E aquilo sem linguagem, sem fala, e ouvem-se as vozes desses períodos, dia e noite. É como se o dia estivesse terminando o seu horário de vigilância e cumprimentasse a noite que chega, desse as boas-vindas a ela e dissesse assim: agora eu passo a você, noite, a responsabilidade do trabalho. Por favor, conduza a terra que Deus criou, conduza a criação de Deus para que eles possam dormir e descansar. E as pessoas vão então agora, pelos braços do silêncio da noite, tirar o seu período de recuperação do seu trabalho. Olha Deus aí funcionando. Olha a obra de Deus em ação. Termina aquele período noturno, quando dá a madrugada, que o sol já ameaça despontar no horizonte. E o sol já vem chegando, à noite então vai dar as boas-vindas ao sol, ao dia, né? Bom dia, seja bem-vindo dia.
fiz a minha parte no descanso noturno, agora você, por favor, cumpra o seu papel estabelecido pelo Criador. Dê à terra a saúde, dê à criação de Deus a vitamina D no sangue, para que eles tenham vida, para que eles se fortaleçam os seus ossos. Faça com que as plantas produzam a sua clorofila, a sua seiva, com que a vida apareça na terra, as flores se abram. Cumpra o seu papel, seu dia, e o dia cumpre o dele. A noite vem e repete, o dia vem e repete, vem a noite e repete, vem o dia e repete, e assim por anos e anos e décadas e séculos e milênios, sem nunca atrasar, sem nunca tropeçar. Aí você um dia faz declaração, à noite faz declaração, eles se comunicam entre si nessa linguagem metafórica do salmista, e nós começamos a olhar as grandezas das mãos de Deus em tudo isso. Quando eu olho lá para o Novo Testamento, eu vejo o apóstolo São Paulo dizendo exatamente isso. E lá no livro de Romanos, no capítulo 1, acho isso aqui muito interessante, quando Paulo escreve dizendo assim: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Ele começa a falar aqui desses homens, que são homens que estão afastados, que são homens incrédulos, homens materialistas, que de alguma forma eles não creem na participação de Deus nas suas vidas, na sua criação. E diz aqui: porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Ou seja, agora vem uma outra evidência da existência de Deus, que é a evidência existente dentro do próprio homem. Sem nunca ter ouvido uma pregação, sem nunca ter ouvido um pedaço da palavra de Deus, sem nunca ter ouvido um testemunho, sem nunca ter presenciado um milagre, mas ele de antemão já sabe, ele foi equipado dentro dele com um espírito que o eleva, que o torna superior aos demais animais, às demais obras da criação de Deus, e que coloca aquela capacidade, aquela possibilidade dele se comunicar com Deus. Muito interessante isso, que o ser humano, por mais que ele negue a presença do Criador, está dentro dele a capacidade de se comunicar com Deus, e muitas vezes não quer. Já bloqueou a sua mente, bloqueou o seu coração, bloqueou a sua vida. E Deus não pode penetrar em uma vida que está bloqueada, uma vida que já decidiu não crer, já decidiu se afastar, já decidiu estar longe, já decidiu pelo ateísmo, pelo materialismo. E aqui diz: porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem através do quê? Pelas coisas que estão criadas. Então, quando você nasce, quando você se entende por gente, o primeiro livro que se apresenta diante de você, o primeiro livro que vai falar de Deus para você, o primeiro livro que vai trazer um testemunho, é esse livro da criação de Deus. E nós não temos como fugir, porque diz aqui: para que o homem fique inexcusável, ou seja, ele nunca vai dizer lá no fim da linha, nunca vai dizer diante de Deus, lá por ocasião do julgamento, dizer: nunca ouvi falar do Senhor. Não, diz aqui: para que eles fiquem inexcusáveis. Sabe o que significa inexcusáveis? Significa o seguinte: para que eles fiquem sem desculpa, sem justificativa, que ninguém deste mundo, nenhuma pessoa, nenhuma alma que passou aqui desde a criação até agora e que já foi para o túmulo ou que estão vivos ainda, ninguém vai se justificar no dia final dizendo que nunca ouviu
falar de Jesus, que nunca ouviu que haja Espírito Santo, que nunca ouviu falar de Deus, do Criador. E eu acho interessante, para que eles fiquem inexcusáveis. E o versículo 21 vem apertando mais ainda, olha. Porquanto tendo conhecido Deus, ou seja, conhecido não através da palavra, não através de pregação, não através daquilo que comumente nós estamos habituados, mas conhecendo através das evidências dentro do seu coração, que o coração bate, palpita e diz: ah, Deus. A mente diz: há um Deus. René Descartes, um grande filósofo francês, ele olhava para os céus e dizia assim: olha, duas coisas me ensinam sobre a existência do Criador. Uma são os céus estrelados. É lei moral. Isso mesmo. Uma é o céu. Ninguém pode negar a presença de Deus, que houve um Criador fazendo esses bilhões de estrelas, de galáxias e de todo esse complexo que está aí por cima, a milhões e milhões de anos-luz de distância, cada um com a sua lei dada por Deus para não se chocar e não exterminar a natureza, cada um com a sua lei a ser cumprida. Duas coisas me trazem a presença de Deus. Um é este céu com as suas estrelas e os seus astros. O outro é a lei moral dentro de mim, que ninguém me ensinou, ninguém me disse, ninguém me deu um livro de ética, ninguém me deu um livro de ciências sociais, ninguém me disse como eu deveria me comportar, mas dentro de mim já está escrito, no meu coração e na minha mente, é a lei de Deus colocada lá dentro dele, espontaneamente, para que ele não tropece, não erre o caminho. Se por acaso faltar a palavra, se por acaso faltar o pregador, se por acaso faltar a visão missionária, Deus não deixou o homem ignorante, sem um livro aberto, essa natureza divina. Portanto, os céus manifestam a glória de Deus. E olhando lá para antes dos Salmos, antes dos livros do Antigo Testamento, olhando para antes de tudo, o livro mais velho da Bíblia, que alude à parte mais antiga, muito antes de Abraão, o livro de Jó. E lá em Jó, eu vejo o patriarca Jó olhando para as coisas e dizendo assim: as tendas dos assoladores têm descanso, e os que provocam a Deus estão seguros, nas suas mãos lhe põe tudo. Jó está aqui fazendo uma análise, vendo que não falta nada, nem para os assoladores. E agora ele vem no capítulo 12, versículo 7, dizendo assim: mas pergunta agora às alimarias ou às alimárias, pergunta agora às alimárias, pode colocar ali, o Jó 12 e 7, pode colocar ali para os irmãos terem noção do que eu vou dizer. Ricardo, se for possível. Esse versículo está em Jó. Jó está se defendendo aqui das acusações dos seus amigos. E está no capítulo 12, versículo 7. Mas pergunta agora às alimárias, e cada uma delas te ensinará, ou te ensinará. Pergunta também às aves dos céus, e elas te farão saber. E o versículo 8, os dois, Ricardo, 7 e 8. Ou fala com a terra, e ela te ensinará, e até os peixes do mar te contarão. Quem não entende por todas estas coisas que a mão do Senhor fez isso? Peço aos irmãos, às pessoas que não escutam comumente a palavra de Deus, que não têm capacidade de ouvir uma pregação, uma mensagem, e às vezes de entender, mas olhe para esse livro aberto da criação de Deus e veja Deus. Em uma dessas minhas viagens lá para o Ceará, nós temos uma congregação em Maracanaú, eu passei pelo aeroporto e vi um livro escrito assim: mostre-me Deus.
Que livro é esse? Aí eu abri o livro, aí vi que quem tinha escrito o livro era um astronauta da NASA. Aí falei, uma razão maior para eu comprar esse livro. Eu comprei o livro e comecei a ler. Ele estava à procura de Deus. Ele era um desses ateus. Aí começou a viajar por esse antigo ônibus espacial que tinha aí no programa da NASA. Começou a ir para o espaço. É um astronauta bastante conhecido. Ele se converteu viajando e vendo essas coisas lá de cima. E conta depois, ele escreveu um livro desse tamanho, dessa grossura, só contando por todas essas coisas entendemos a existência de Deus. Não precisa perguntar, Deus existe. Não precisa perguntar, precisa. Nós vamos conhecê-lo pelas obras das suas mãos. Então olha que interessante, pergunta agora às alimárias, ou seja, faz um contato com elas. Você vai, olha só, nós temos uma visão muito limitada. Aí quando você fala em alimárias, o que significa alimárias? Cadê Ricardo? Pergunta agora às alimárias. E cada uma delas tu ensinará. Sabe o que são, ou quem são as alimárias? É o conjunto de insetos da terra. Recentemente em casa eu comecei a cultivar minhoca, que eu nunca tinha dado importância para esse bicho, e achava até um bicho muito liguento, aquele bicho ruim de pegar na mão. Mas depois eu fui olhar o que esses bichos fazem, qual é a função e a tarefa deles na terra, meu irmão. Triste de um jardim que não tem minhoca, de uma horta que não tem minhoca, não sobrevive. Comecei a verificar. Por que disseram que o mundo dependia das abelhas? Por que essas abelhas, uns insetos agressivos que dão ferroada? Mas você gosta do melzinho dela, né? E é bem caro. As abelhas, mestres na reprodução da botânica, pega o pólen dali, joga o pólen para colar, pega de uma flor masculina, leva para um órgão feminino da outra flor e vai polinizando ali. Olha que trabalho dessas bichas. Quando terminar, acabou-se a reprodução das árvores. Olha, eu gostava de ouvir os sapos, que hoje não estou ouvindo mais. Sapo também é outra coisa, que as mulheres principalmente têm o horror do sapo, né? E tem uma tal de rã que quando agarra na pele, meu amigo, ela sai correndo. Mas olha, rapaz, os bichos como trabalham. Tem um sujeito que trata de uma horta, num desses YouTubes, e diz assim, olha, quando você vê uma joaninha voando pelo seu jardim, diga, bem-vinda, Joaninha. Estique para ela um tapete vermelho e diga, venha, Joaninha. Sabe o que ela vai fazer? Ela vai cuidar do seu jardim, para que as plantas não morram. Ela vai devorar os insetos nocivos daquelas plantas ali. Tudo funciona na natureza. É um mistério sem fim, um mistério sem fundamento. É essa a obra de Deus. Glória a Deus. E eu preciso ainda perguntar, cadê Deus? Onde Deus está? Por que eu tenho que crer em Deus? Eu olho para dentro de mim e vejo como é que funciona o organismo, vejo aquela composição da química do sangue, dos sucos, dos tecidos, das diferenças orgânicas, de tudo, cada um com a sua função. Eu vejo o olho humano. O que é isso? O que é isso? Que nenhuma máquina pode reproduzir o olho humano. Sempre que você olha assim para um panorama, você tem uma visão, aquilo está entrando dentro da sua cabeça, de cabeça para baixo. Se você pegar uma colher côncava, aquilo ali é uma retina. É uma retina mesmo, retina. Aí você vê aquela visão de cabeça para baixo. Para nós também é assim. Aí o nosso cérebro vai lá e conserta, vira de cabeça para cima. Tudo combinado, tudo perfeito. Os neurônios, a questão da eletricidade, das coisas magnéticas do sangue. O sangue está, eu estou fraco, eu estou cansado, estou doente. Vai lá olhar que tem algum problema nesse circuito, vai consertar. Outra coisa, Deus fez essa máquina preciosa que é o ser humano. Ele falou assim, olha, eu fiz vocês aí,
para vocês se recuperarem das suas enfermidades. Como se nós nunca precisássemos de médico. Ele nos fez para isso. O corpo conserta tudo. Ele é auto-mantenedor. Ele se mantém. Tudo que você precisa saber é você se alimentar, porque ele colocou a alimentação toda aí para você comer só o que presta. Aí deu para o judeu o seguinte: judeu, meu povo aí, tem dieta para vocês. Aí nós aqui, eu não preciso de dieta, eu tenho que andar na liberdade. Fica todo mundo na liberdade. A liberdade é a melhor coisa que tem, eu como qualquer coisa que... Aí mete a boca em sorvete, margarina e come tudo por aí, porque é liberdade. Sabe o que faz? Vai morrer. Ganha câncer, ganha um monte de coisa. Sabe por quê? Porque infringiu o que Deus mandou. Coma isso aqui, isto. Aí, olha, o nosso corpo começa a reproduzir. Ele começa a produzir anticorpos, produzir as bactérias benéficas que combatem as invasoras. Tudo, você tem um corte aqui, ele se auto-recupera. Tudo bom. O que é isso? Deus está nisso. Deus está nisso. E para concluir, você vê, ainda aqui, no que Jó falou aqui, eu acho isso aqui interessante, essa palavra de Jó aqui. Pergunte agora a essas alimárias, que elas vão te falar sem voz também. Vão te falar sem voz. Essa linhagem. Eu falei para vocês domingo passado daqueles 2 gambazinhos que apareceram lá no meu jardim, 2 filhotinhos, parece que tinha uns 2 dias de nascidos, já se defendendo, que se mostrava o dedo assim para ele, já abria aquele bocão. À noite a mãe veio buscar os 2. Bota dentro da bolsa, meu filho, e vai embora. Passaram um dia por ali. À noite a mãe veio buscar. Cadê os bichinhos de manhã? Acabou. A mãe levou. Pergunta lá se não foi Deus que fez. Pergunta, vai lá perguntar. Ela não tem sabedoria? Pergunta aos animais, porque é muito burro, não crê em Deus. Eles vão te dizer. Olha aqui, fala com a terra, diz aqui. Vê o que é essa produção, essa terra que está aqui. Você vai olhar, essa terra tem o pH para isso, pH para isso. A melhor coisa linda é estudar botânica, estudar agronomia, para você ver como é que as coisas são diferenciadas e como é que as estações do ano incidem sobre as plantas, sobre os animais, como é que a fase da lua incide sobre as pessoas, inclusive sobre as grávidas. Tudo é um sistema divino nesse lugar. Então fala com a terra e ela te ensinará. Fala com os peixes do mar. Você já viu um golfinho salvando uma pessoa? A pessoa caiu na água, pede socorro, os golfinhos... aliás, não precisa ensinar o golfinho. Não é golfinho domesticado que eu estou dizendo, não. É o golfinho lá do alto mar. Cai na água, eu já sabia disso desde pequeno. Que você cai na água, o golfinho, ele te salva. Ele vem, ele sabe que você não é peixe. Ele sabe que você não respira ali naquele ambiente dele. Se tiver terra por perto, ele vai te empurrando, te leva até a terra. Você é salvo pelo peixe, pelo golfinho. E onde tem golfinho não tem tubarão. Olha aqui o marinheiro aqui dizendo, onde tem golfinho também não tem tubarão. O golfinho expulsa porque ele preserva ali, os humanos são amigos da gente. Tu já viu um animal, um cachorro? Já viu? Que é a coisa talvez mais comum, você ver um cachorro. Depois que eu comecei a olhar esses negócios, eu passo por ali, quando vejo um cachorro velho, magro, com as costelas aparecendo, ou então um cachorro leproso, com os pelos caindo, eu fico, meu Deus do céu, o que a gente pode fazer por esses bichinhos aqui? Eu passei a ser assim. Eu não faço mais nenhum mal a eles. Quando eu era moleque, eu jogava pedra nos bichinhos. Eu era malvado. Eu tinha medo de cachorro, porque eu era inimigo. Mas olha, que amigos, que companheiros. Conta-se a história de um desses cachorros que o dono morreu e foi enterrado. O cachorro se postou no túmulo do homem, não saía de lá por nada, na esperança daquele homem sair do túmulo. Ficou ali dia e noite, frio e chuva, o bichinho ali esperando, frio e chuva ali, esperando. Pergunta a essas alimárias se não foi Deus quem fez isso. É preciso ficar discutindo a existência de Deus?
Quem não entende por todas estas coisas, conclui Jó, que a mão do Senhor fez isto. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, é pensando assim que nós devemos ficar e viver, porque nós também não tivemos contato com Deus. E às vezes eu quero até dizer, eu acho que eu tive um contato, eu acho que Deus me deu um sonho, que Deus fez isso, Deus fez aquilo. Não precisa Deus fazer nem nada, Ele já fez, Ele já mostrou tudo. Se Ele fizer, ótimo, graças a Deus. Mas para que eu me firme na fé, eu tenho que ver um milagre. Para que eu me firme na fé, eu tenho que ver um negócio. Para que eu me firme na fé, eu tenho que presenciar um fato. Eu tenho que ver um negócio extraordinário. Eu tenho que ver uma igreja estufando gente pela janela, saindo gente pelo chaminé, todo mundo... Senão Deus não está ali. Quem te enganou? Eu tenho um livro que me mostra Deus. Quando falta a visão lá fora, tenho a visão para dentro. Nós terminamos o mês de Elul, eu fiz aqui um estudo, vieram aqui umas 18 pessoas aí no máximo, não dão atenção ao estudo bíblico mesmo, não gostam, ou sei lá o que, esnobam o que tem, mas eu dou para os 15, se tiver 15 eu dou para os 15 com todo prazer. O mês de Elul, um dos meses o mês que passou agora, o mês judaico, e que terminou o ano judeu, e começou o novo ano, que é o ano de 5.777, que está em vigor agora. Nesse mês, eles todos lá fizeram isso, e no dia 13 foi o dia do Yom Kippur, mas nos 10 dias que antecederam o Yom Kippur, eles fizeram as trombetas soando na cidade, fazendo anúncio da vinda do Messias, da vinda de Deus, da vinda do Rei, como é falado, como é chamado. E nesse momento eles faziam o trabalho da introspecção, isto é, olhar para dentro de si mesmo, examinar-se a si mesmo. Senhor, o que eu tenho feito? Como está a minha consciência? Qual é o meu credo? Como é a minha confiança? Como é a minha fé? Como é a minha vida? E começar daí, então, uma nova revolução interior, uma mudança que começa lá dentro do coração, para que quando começar o dia da expiação, é o caso do judeu, quando começar o dia da expiação, ele já está bem. Aí vem o jejum de 24 horas, mas depois de purificado por dentro. Nós temos que realmente aprender muito com isso aí, e olhar para dentro de nós. Quando eu olho para dentro de mim, eu vejo Deus está falando ao meu coração. Deus está falando comigo. Ele está falando comigo de modo tão claro, tão evidente, que não há nenhuma dúvida, não resta dúvida de que Deus, Ele não somente existe, mas que Ele faz interação, comunicação com a sua criatura. E se você crê nisso, eu não estou vendo aqui pessoas não crentes, mas se porventura existe alguém aqui que quer fazer um novo pacto com Deus, venha aqui para frente, eu vou sempre orar, eu termino sempre o culto assim, abrindo essa oportunidade, né? Eu não faço aqui emocionalismo, nada disso, mas se existe uma certeza interna, que você precisa de conserto, de reparo, aumentar a sua fé, crer na existência de Deus de modo mais autêntico, mais vivo, mais eficaz, os momentos são sempre estes, os momentos no final do culto. Tem alguém para Jesus?